Giro Estadual de Notícias. O estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Giro Estadual de Notícias. Vamos para a nossa entrevista do dia de hoje. Entrevista do dia no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Em um esforço conjunto para poder assegurar os direitos dos produtores rurais, a FamaSul, a Frente Parlamentar Invasão Zero e a Frente Parlamentar de Defesa do Direito da Propriedade, coordenadas pelo deputado estadual Coronel Davi, vão enviar uma solicitação formal ao Supremo pedindo a intervenção para que as decisões judiciais sejam cumpridas. O documento, que será enviado ao ministro Gilmar Mendes, é decorrente de uma reunião realizada na última terça-feira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E para poder falar um pouquinho mais conosco sobre esse e outros assuntos, eu estou recebendo aqui o deputado estadual do PL, Coronel Davi. Deputado, satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no Giro. Bom dia, Carlos, bom dia, Lorena, bom dia a todas as emissoras que estão nos acompanhando nesse momento. Um carinho especial pelo povo do Mato Grosso do Sul. Na verdade, Carlos, nós somos procurados pela FamaSul diante desta insegurança jurídica que vive o produtor rural, notadamente aquele mais recentemente da região de Douradina, próximo a Dourados, que estão convivendo diariamente com ocorrências de esbulho possessório, furto, roubo, depredação ao patrimônio privado, e nos pediu para que pudéssemos realizar uma reunião com as duas frentes parlamentares que cuidam desse assunto na Assembleia Legislativa, de Invasão Zero e de Defesa do Direito de Propriedade, para que nós pudéssemos, em conjunto, traçarmos uma estratégia para que pudéssemos fazer com que a Justiça realmente possa cumprir os mandados de reintegração de posse já emitidas pela própria Justiça e que até o momento não foram cumpridas, criando assim uma insegurança jurídica muito grande. E eu digo mais, neste momento, não só os produtores rurais que não veem esses mandados de reintegração de posse serem cumpridos e estão sendo prejudicados, como também as comunidades indígenas, que ocupam estas áreas, mas sem nenhum tipo de estrutura e vivendo em condições subhumanas, que é o retrato que a gente vê também dentro das aldeias. E eu digo, como eu disse na reunião com essas entidades do agronegócio, que além da FamaSul, estiveram junto conosco também a Acrisul, Nelore Precoce, os criadores de Nelore, a OAB. Eu disse que, infelizmente, as comunidades indígenas, elas acabam sofrendo uma interferência negativa muito grande das ONGs que se dizem protetoras dos direitos dos povos indígenas. A gente tem conhecimento da captação e da remessa de milhões de reais que a gente não vê traduzida em benfeitorias ou em qualquer tipo de ajuda às comunidades indígenas. Quem não conhece, mas nós que conhecemos essa realidade, sabemos da grande dificuldade que as comunidades indígenas têm hoje de própria sobrevivência, tendo que receber aí auxílio e benefício dos governos do Estado, governo federal, para poder se manter. Então, é inaceitável a situação que a gente vive no momento, e a Assembleia Legislativa está em conjunto com estas entidades do agronegócio, buscando realmente resguardar o direito dos proprietários rurais e o cumprimento da lei. Ô deputado, surgiu algumas informações nas últimas semanas, nos últimos meses, que até mesmo entre esses indígenas que estão fazendo essas manifestações, estão invadindo essas propriedades rurais, são indígenas de outros países, dos países vizinhos. O que o senhor tem de informação a respeito desse assunto? Esta informação foi trazida pelo presidente da FamaSul, Marcelo Bertoni, durante a nossa reunião,
falando inclusive desse aumento exponencial da população indígena aqui no Mato Grosso do Sul e também em outros estados da federação, como a própria Bahia, que convivem também com esse problema semelhante que nós temos aqui, e mostrando que muitos desses indígenas são paraguaios. Por exemplo, ele citou o exemplo daquele indígena atropelado numa rodovia próxima a Dourados, entre Dourados e Itaporã, e foram verificar o indígena era paraguaio. Então nós estamos tendo muitos paraguaios que se dizem indígenas, que entram dentro das aldeias, aumentam a população e na verdade é um grupo de pessoas que querem confronto, querem a desordem e acabam incentivando essas invasões. É importante que as autoridades policiais, Polícia Federal, Força Nacional, tenham uma atenção especial em relação a esse caso e adote providências que já foram determinadas pela Justiça. Para você ter uma ideia, em uma das propriedades invadidas em Douradina, nós tivemos a emissão de um mandado de reintegração de posse do dia 23 de agosto, que até o momento não foi cumprido. Eles estão lá ainda? Estão lá. E nós temos um prazo legal. Agora em setembro, na metade do mês de setembro, nós temos que iniciar, os produtores rurais têm que iniciar a plantação já da próxima colheita. E isto, com esta invasão lá no local, não está sendo possível fazer. E aí, vamos fazer com que o produtor rural também seja levado à mesma situação que as comunidades indígenas vivem, porque ele depende desta plantação, depende da colheita, para ele poder também se manter. São pequenos produtores, não tem nenhum latifundiário naquela região de Douradina. E agora, voltando também um pouco no tempo, nós temos que resolver aí as invasões indígenas que já demandam mais de 30 anos de invasão, sem que as autoridades públicas, sem que a União, que tem a capacidade legal de resolver isso, tenha adotado qualquer tipo de providência, porque grande parte desses produtores, Carlos, estão nas propriedades há mais de 150 anos, com títulos adquiridos junto ao Estado brasileiro. Então, tem que se observar esta questão da legalidade, do cumprimento da lei, e é por isso que nós estamos recorrendo ao Supremo Tribunal Federal, através do ministro Gilmar Mendes, que está coordenando a mesa de conciliação que ele próprio criou no Supremo Tribunal Federal, para, entre todas as entidades e povos e produtores reunidos, buscar uma solução para isso. Deputado, nessa reunião ficou acordado que será encaminhado, uma carta ao ministro Gilmar Mendes de imediato, a curto prazo. O que vocês esperam desse retorno do ministro Gilmar Mendes de solução para esses produtores que estão aflitos com essa situação? Olha, o presidente da FamaSul, ele está fazendo parte dessa mesa de conciliação no Supremo Tribunal Federal, e ele nos repassou durante a reunião de que está existindo uma grande boa vontade por parte do ministro Gilmar Mendes e de seus auxiliares que estão acompanhando esta conciliação, no sentido de se buscar uma solução adequada a esse momento que nós estamos vivendo. Eu tenho confiança de que tão logo o ministro receba essa carta, que já está formalizada, já está sendo assinada pelos deputados e pelas entidades do agronegócio e também pela OAB, a partir do momento que ele receber essa carta, ele vai adotar uma providência e buscar, junto à Justiça Federal, o cumprimento dessas leis, desses mandados de reintegração de posse. Ô deputado, como o senhor disse, a solicitação, o pedido para que esses indígenas saíssem dessas terras foi expedido no dia 23. O prazo se encerrou no dia 23. Eles estão até agora lá nessas áreas. Nesse meio tempo, enquanto uma solução não é batido o martelo, o que a frente parlamentar, o que essas entidades rurais, o que eles estão planejando fazer para poder tirar essa aflição dos produtores?
porque o tempo está passando, né? Os produtores têm um prazo também para poder fazer a plantação. Então, nesse meio tempo, além dessas ações que a Frente Parlamentar conduzida pelo senhor tem feito, além disso, o senhor tem alguma outra medida, alguma carta na manga que possa estar aí contribuindo para ajudar esses produtores? São duas situações, né? Uma que a gente adotou junto com as entidades do agronegócio, as frentes parlamentares que, neste caso, representam a Assembleia Legislativa, para fazer essa carta e esperando do ministro Gilmar Mendes uma providência que possa salvaguardar aí os interesses e direito dos produtores rurais e, ao mesmo tempo, buscar esse cumprimento. Mas eu também estou adotando algumas providências no âmbito da Assembleia Legislativa como parlamentar e apresentei dois projetos de lei. Um projeto que cria o cadastro dos invasores de terras aqui no Mato Grosso do Sul, de propriedades privadas, rurais e urbanas aqui no Mato Grosso do Sul, e também um outro projeto de lei que impõe sanções severas e restrições a esses invasores. Nesse projeto de lei a gente estabelece que aquele invasor de propriedade rural privada, ou melhor, de propriedade privada, rural e urbana aqui no Mato Grosso do Sul, ele não receba mais nenhum tipo de benefício dos programas sociais existentes aqui no Mato Grosso do Sul. Ele fica impedido também de ser nomeado em qualquer tipo de cargo público, efetivo ou comissionado, e a gente impõe também restrições e sanções àquelas pessoas que acampam ao longo das rodovias aqui no Mato Grosso do Sul, já buscando uma futura invasão. Então, esse processo, esses dois projetos estão em andamento na Assembleia Legislativa, estão tramitando e em breve irá a votação no plenário, e eu espero, pelo conjunto dos deputados envolvidos nessa questão, eu espero que a gente consiga aprovar, ser sancionado pelo governador do estado, isso vire lei e seja um modo de nós frearmos o ímpeto dessas pessoas que querem invadir propriedades aqui no Mato Grosso do Sul. Eu entendo, Carlos, que só através disso é que nós vamos frear esse ímpeto e impedir que novas invasões sejam feitas aqui no estado. Agora são exatamente 8h20 em Mato Grosso do Sul. Para você que está nos acompanhando, eu estou conversando com o deputado estadual Coronel Davi, do PL. Deputado, trocar um pouquinho de assunto, falar agora de política, eleições 2024. Eu me lembro que, antes mesmo dessa definição dos nomes que vão concorrer à prefeitura, o nome do senhor foi ventilado, inclusive, para poder concorrer aqui à nossa prefeitura da nossa cidade. O que aconteceu, deputado? Vamos falar um pouquinho das eleições desse ano aqui para a nossa capital e também para o interior do estado. Como que o PL já está se planejando? Como que vem sendo aí? O senhor acredita que os caminhos que estão sendo trilhados está sendo de acordo com todo o escalão aí do partido? Bom, primeiro que a gente tem que voltar no tempo, Carlos, e ao longo do tempo, na administração estadual regional do nosso partido, não foi planejado de forma adequada a construção de uma candidatura aqui na capital. Acho que faltou um pouco de organização, de planejamento e até de maturidade política em relação a isso, o que levou o PL hoje a viver essa situação. Um partido que tem grande força política, tinha bons nomes, inclusive o meu, que você citou aí, para ser indicado para ser candidato a prefeito aqui na capital, e isso infelizmente não aconteceu por uma série de problemas, e eu julgo que o partido, na época, foi o grande responsável por isso. E hoje eu vejo setores da direita reclamando, se dizendo que esta coligação que foi feita aqui não traduz a vontade dele. Foi um erro nosso. Foi um erro nosso. E houve uma decisão do presidente Jair Bolsonaro diante da inconstância e da observação de que as candidaturas que foram feitas aqui no Mato Grosso do Sul, se não tivessem
um toque de realidade voltado realmente para se ganhar a eleição, nós teríamos aqui um grande fracasso. Um partido forte como o nosso não se preparou de forma adequada e certamente que nós teríamos dificuldades em algumas candidaturas, inclusive pelo interior do estado. O presidente Bolsonaro, observando essa questão, buscou esse apoio do PSDB, já querendo construir uma base forte para 2026. E nós, Carlos, nós temos que eleger senadores. E a grande intenção do presidente Bolsonaro, ao fazer essa coligação com o PSDB aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos um nome forte para ganhar a eleição para o Senado Federal, porque o Senado Federal hoje, na verdade, precisa de mais representantes da direita que possam também enfrentar esta série de ações que estão sendo feitas por ministros do Supremo Tribunal Federal que prejudicam sobremaneira a liberdade de expressão aqui no Brasil. Então, para a gente vencer essa resistência que o Bolsonaro terá se for candidato e ganhar a eleição, que é o que nós queremos, ele ganha a eleição em 2026 e que possa participar como candidato, nós temos que vencer essa questão que existe hoje dentro do Supremo Tribunal Federal contra o presidente Bolsonaro. E isto acabou se alastrando para outros representantes da direita aqui no Brasil. Então, se nós não tivermos número suficiente de senadores no Senado Federal a partir de 2026, nós vamos continuar sofrendo as mesmas situações que estamos sofrendo hoje e que nos leva agora, a comando do presidente Bolsonaro, no dia 7, fazer uma grande manifestação na Paulista, em São Paulo, lutando pela defesa da liberdade e principalmente da liberdade de expressão. Então, é importante que as pessoas saibam que tudo aquilo que está sendo construído agora é para que nós tenhamos possibilidade de ter uma vitória eleitoral em 2026, através do presidente Jair Bolsonaro, que eu acredito muito que ele vai ser o nosso candidato. Se não for ele, deputado. E também com a eleição de senadores, que é importante que nós tenhamos um número maior de senadores dentro do Senado Federal para compor esta base de sustentação ao presidente Jair Bolsonaro e a gente poder combater esses absurdos jurídicos que vêm sendo cometidos. Deputado, se não for o ex-presidente Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio, já deixou bem claro que não quer se candidatar à presidência da República, por exemplo, nas eleições de 2026. Qual é o nome que o senhor acredita que mais representa a direita nesse momento, caso o ex-presidente Bolsonaro não ocupar aí essa vaga? Bom, eu estive recentemente com o presidente, conversei um longo tempo com ele em Brasília, e nós trabalhamos com apenas uma hipótese: o presidente poder reverter a inelegibilidade que tem contra ele nesse momento e ele ser o nosso candidato. Caso a gente não consiga reverter esta questão da elegibilidade dele, nós vamos pensar num novo nome e ele que vai fazer esse acompanhamento e ter essa decisão, logicamente que ouvindo as pessoas do partido, as lideranças partidárias, que vão compor aí uma grande aliança para que a gente retome a presidência a partir de 2026 e a gente possa dar ao povo brasileiro um pouquinho mais de tranquilidade, sem novos impostos, com garantias de manter a economia equilibrada, gerando emprego, gerando renda e mudando a qualidade de vida do povo do Brasil. É isso, eu conversei com o deputado estadual do PL, Coronel Davi, falando um pouquinho mais com a gente sobre os trabalhos lá na Assembleia Legislativa, um pouquinho também sobre as eleições municipais 2024. Deputado, obrigado mais uma vez pela sua participação, tem muita coisa para falar, mas é que nosso tempo já está quase estourando também. Obrigado, Carlos, obrigado, Lorena, obrigado a todos aí que nos acompanharam pelo Giro Estadual de Notícias e dizer que aqui em Campo Grande, por orientação do presidente Jair Bolsonaro, nós estamos com o Beto Pereira, com a Coronel Neide, e nós vamos ganhar a eleição aqui e vamos ganhar a eleição em outros municípios do Mato Grosso do Sul
para fazer essa grande aliança, a gente ter senadores que representem a direita no Congresso Nacional e a volta do presidente Jair Bolsonaro à presidência da República. Um abraço a todos.